A gente não conseguia sair, porque é um time com uma qualidade imensa. E eles não perdem a bola, eles te sufocam. Tem que entender que o Flamengo errou, porque o Flamengo não entendeu o jogo. Não dá pra gente não criticar. Eles voltam 6, 7, 8 jogadores ao mesmo tempo. Falar que o Flamengo errou porque o Bayern pressionou. Se o Vinícius Júnior não tivesse saído, hoje teríamos o melhor jogador do mundo jogando com a gente. Não adianta ficar falando, só deu orgulho, foi lindo, o Flamengo jogou de igual para igual. Não adianta ficar só nesse discurso. O Palmeiras pode vencer o campeonato? Claro que sim, futebol tudo pode acontecer, mas isso não tirará a realidade que existe. Mano, e o Flamengo, hein? Os caras foram eliminados pelo Bayern e teve comentário polêmico após essa eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes. Saca só toda essa polêmica e diz aí nos comentários se realmente não tem como competir com os caras do futebol europeu. Só não esquece de encher esse vídeo de like e já se inscreve para não perder nenhuma novidade. Todos os 4 gols tiveram erros, né? Da saída que virou escanteio, da saída de bola da Arrascaeta, depois das duas do Luiz Araújo. Quanto isso se deve a gente não saber, não jogar usualmente contra uma pressão desse tipo? Quanto foi erro do Flamengo, quanto é porque a gente não sabe ainda, não está acostumado a lidar com esse tipo de pressão que o Bayern faz? Não, mas é interessante a tua pergunta, mas vamos lá. Depois que a gente nós tomamos o gol de escanteio, depois tomamos o segundo gol, num erro, como você falou, de saída de bola. E depois a gente teve volume, bastante volume, e acabamos fazendo 2-1. E a partir desse momento, quando o Bayern nos levou até a nossa área, a gente não conseguia sair, porque é um time com uma qualidade imensa. E eles não perdem a bola, eles te sufocam, a pressão pós-perda deles é muito forte, fisicamente eles sobram. Teve algumas bolas que tentamos sair no contra-ataque, até com a Arrascaeta, com o Plata. Eles voltam 6, 7, 8 jogadores ao mesmo tempo. Então é um time altamente qualificado e superior a nós. É simples assim, superiores a nós. São melhores que nós. E mereceram vencer, mereceram passar. Essa é a minha opinião sobre o jogo. E como você falou, erramos na saída de bola que gerou gols. Se optássemos por uma forma diferente, talvez teriam saído gols de outras maneiras. Essa é a minha visão. Então, é sempre escolher a forma que a gente quer jogar e seguir esse caminho. O nível entre o futebol brasileiro, sul-americano e europeu é tão enorme que é intransponível? Dava para fazer alguma coisa a mais? Se dava para fazer ou não, nunca saberemos, né? Porque o jogo que todo mundo imagina com outras peças, esse nunca vai acontecer. Já foi. Uma coisa sim vimos no campo. Eu acredito que o nosso plano deu certo, que a gente conseguiu pressionar bem o Bayern, conseguimos tirar a bola deles, conseguimos ter chances de gol. Infelizmente, eles são melhores. E estão os melhores nessa elite do futebol. Estão os melhores jogadores do mundo nessa elite do futebol. É muito simples. O que fazer para que isso não seja assim? Não vender jogadores. Impossível. Impossível. Realmente, como eu falei ontem na coletiva, se o Vinícius Júnior não tivesse saído, hoje teríamos o melhor jogador do mundo jogando com a gente. E por que eles saem? Porque querem jogar na elite do futebol. E é muito simples, são os melhores. Agora, que nós poderíamos ter vencido o jogo, que poderíamos até vencer o campeonato, o Palmeiras pode vencer o campeonato, claro que sim, futebol tudo pode acontecer. Mas isso não tirará a realidade que existe, que esses times são muito bons. E não é nenhum problema reconhecer, não, são muito bons. Melo, você agora. Exatamente, mas assim, a gente tem que entender que o Flamengo errou. Eu lembro, alguns anos atrás, quando o Flamengo e o Felipe Luiz ainda era atleta, jogador, o Flamengo jogou contra um time a final do Campeonato Carioca, o time que fazia mais pressão no Brasil, que era o Fluminense daquela época. E o Flamengo perdeu por 4 gols de diferença também, porque o Flamengo não entendeu o jogo. Então o Flamengo tinha a missão de fazer a leitura de dentro do campo, assim, não tem como fugir. Eu sou um cara que eu me amarro em elogiar, gosto de elogiar, como eu elogiei o Flamengo, como falei que o torcedor do Flamengo tem que sair feliz e contente, porque o time muitas vezes muitos momentos jogou de igual para igual, mas agora falar que o Flamengo errou porque o Bayern pressionou, o Flamengo errou porque de fato o Bayern pressionou, mas porque o Flamengo não fez a leitura de jogo correta que tinha que ser feita naquele momento. Sempre quando o Flamengo estava perdendo de 2-0, o Flamengo fez 2-1, teve a oportunidade de fazer o 2-2, estava melhor no jogo, perderam uma bola na saída de bola e acabou originando o terceiro gol do Bayern. E assim por diante. Depois foi o 4º gol, a mesma coisa. Então, assim, deixa realmente um gosto de poderíamos ter feito mais. Independente do Bayern ser o melhor time ou não. Sobre a eliminação do Flamengo pro Bayern de Munique,
Tem que elogiar a coragem do Flamengo nesse Super Mundial de Clubes? Tem. O Flamengo quis jogar futebol contra o Chelsea, quis jogar futebol contra o Bayern de Munique. Então, jogou bola contra os gigantes da Europa. E teve coragem para isso. Agora, tem que criticar também. Porque foram 4 gols ridículos que o Flamengo jogou, que o Flamengo entregou hoje. Ó, Eric Pulgar fazendo gol contra. Arrascaeta, uma entregada ridícula. Também no gol do Harry Kane. Luiz Araújo, quando o Flamengo tá reagindo o jogo, querer driblar todo mundo dentro da defesa num jogo dificílimo. Não dá pra gente não criticar. Num jogo que não podia errar, num jogo que tinha que ter 0% de erro, o Flamengo errou muito. Então o Flamengo mereceu a eliminação pela incompetência, pelos erros individuais. Agora, teve coragem para jogar futebol. Pro Felipe Luiz, só elogios. Agora, os jogadores levarem tantos gols ridículos hoje contra o Bayern de Munique, no jogo que não podia errar, o Flamengo errou muito. É simples assim. Então tem que ser sincero. Não adianta ficar falando, só deu orgulho, foi lindo, o Flamengo jogou de igual para igual. Não adianta ficar só nesse discurso. Tem também que apontar os erros individuais ridículos que aconteceram hoje, para que eles não aconteçam no Brasileiro, não aconteçam na Libertadores, mas o Flamengo mostrou uma coragem de jogar futebol e isso tem que ser elogiado. Jogou muito contra o Chelsea, contra o Bayern, quis jogar, mas os erros ridículos prejudicaram o time. É isso, não tem que ficar só de elogiozinho também não. É elogiável a campanha do Flamengo? É, mas os erros de hoje foram muito bobos para um time tão forte quanto esse Flamengo. Não deu para o Flamengo, mas o resultado foi justo. 4-2, parece uma goleada. Será que aqueles 2 gols, logo nos primeiros 10 minutos, a partir daquilo, deu um empate, 2-2? Não, o Bayern foi melhor. Mas o Flamengo jogou com o DNA do Flamengo. Jogou buscando o ataque, jogou brigando pela bola, jogou tentando criar oportunidades. Só que o time do Bayern é muito bom. O técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, ele já tinha avisado. Não há nenhum outro time no futebol mundial que saiba fazer uma marcação alta de pressão como o time do Bayern, com 5 ou com 6 jogadores. Isso atrapalhou muito, muito o Flamengo. Então, vamos fazer aqui uma conta. Vamos esquecer o primeiro gol. Aquele de cabeça para trás, gol contra. Isso é falta de sorte, é lance de jogo. Os outros 3 gols do Bayern foram marcados de fora da área por erros de saída de bola do time do Flamengo. Um deles do Pulgar e 2 deles do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, além dessas 2 saídas de bola, perdeu várias outras que acabaram não saindo em gol. Então, acho que aí também o Felipe Luiz, que é um ótimo técnico, que eu sou fã, cometeu o erro dele, ao deixar o Luiz Araújo em campo. Gerson e Jorginho, talvez fossem os melhores jogadores do Flamengo, foram os homens dos gols, né? O Gerson fazendo um belíssimo gol, batendo de esquerda, o Jorginho na cobrança de pênalti, ele acabou de chegar, teve responsabilidade da cobrança de pênalti, também batia pênalti na seleção da Itália, mas saíram, outros saíram, e o Luiz Araújo continuou em campo. O Flamengo tinha muitas dificuldades quando esses homens, teoricamente de meio campo para ataque, vinham para fazer a saída de jogada ali. Volto a repetir, 3 gols de fora da área, 3 bolas dadas de graça para o time do Bayern de Munique. Mas o resultado foi normal. O Bayern é um gigante. Então o Brasil continua com o Palmeiras, que vai jogar contra o Chelsea. O outro confronto de quarta de final, olha, pode até ser um campeão daí, hein? Esse é um confronto de gigantes. PSG e Bayern de Munique. Agora tem o Fluminense. Torcer para o Fluminense no confronto contra a Inter de Milão, vice-campeã da Champions League. Então, Botafogo e Flamengo estão fora, Palmeiras continua, vamos torcer para o Fluminense, mas não se esqueça, tudo isso, segunda-feira, na Band, Galvão e amigos, toda a nossa equipe de análise, de comentaristas, segunda, 10h20 da noite, Galvão e amigos na Band. E aí, será que nós vamos falar que vamos ter o Palmeiras ou será que vamos ter também o Fluminense? Porque Botafogo e Flamengo já se despediram. Mas e aí, dá pra bater de frente com os caras? Deixa nos comentários a sua opinião. Só não esquece de encher esse vídeo de like e já se inscreve pra não perder nenhuma novidade.